uma lágrima cai à meia-noite. E alguém deseja que ela não tivesse sido vista. Bem-vindo ou bem-vinda ao verso da pista. Eu sou seu anfitrião. Vale reserve um momento para comentar e me dizer de onde você está ouvindo esta noite. Eu realmente gosto de ver suas mensagens e locais. Agora, luzes baixas. Vamos começar. Exatamente às 11h30, o grito cortou o som da música. Até aquele instante terrível, a noite em A Lágrima da Meia-Noite, tudo aconteceu com toda a elegância decadente que se poderia esperar do clube privado mais exclusivo de Londres. Lustres de cristal cintilavam como constelações capturadas no vidro. Um quarteto tocava uma valsa lânguida. Os convidados, envoltos em seda, veludo e diamantes, riam em tons baixos e cúmplices. O Midnight Teardrop não era um estabelecimento comum. Era exclusivo para convidados. Seus membros eram sussurrados nos corredores do parlamento e ostentados nas salas de estar. Aristocratas se misturavam com magnatas da indústria. Atrizes circulavam com financistas discretos. Dizia-se que segredos corriam ali com mais facilidade do que champanhe. E, no entanto, apesar de toda a sua grandiosidade, o clube apresentava uma peculiaridade singular. Bem no centro do seu imponente salão de baile pendia um raro pingente de diamante azul, exposto sob uma cúpula de vidro sobre um pedestal de mármore preto. A joia, com a forma de uma lágrima perfeita, dera nome ao clube. A Lágrima da Meia-Noite. Pertencera a uma princesa dos Balcãs que teve um fim trágico. Desde então, passou de colecionador para colecionador, cada história mais sombria que a anterior. Eu agora repousava como um símbolo precioso de exclusividade. Sua presença um lembrete de que beleza e tristeza muitas vezes se entrelaçam. Naquela noite em particular, o clube comemorava seu 10º aniversário. Todos os membros proeminentes estavam presentes. O champanhe borbulhava. A orquestra ressoava em volume. Risos ecoavam sob os tetos dourados. E então, o grito. O som vinha da antecâmara adjacente ao salão de baile. A música falhou no meio de uma nota. As conversas cessaram. Uma taça de vinho estilhaçou-se sobre o mármore. Uma mulher surgiu do corredor, pálida como a luz do luar, sua mão enluvada tremendo enquanto apontava para o corredor sombrio. Lord Evandale. Ela sussurrou roucamente. Ele está morto. A antecâmara era uma sala menor reservada para negociações privadas e conversas discretas. Nas suas paredes eram revestidas de veludo escuro. Uma única lâmpada projetava um feixe de luz dourada sobre uma escrivaninha ornamentada. Lord Evandale estava deitado, curvado para a frente, numa poltrona de couro. Ele fora um homem de presença imponente. Cabelos grisalhos e impecavelmente vestido, sua reputação forjada na política e na especulação. Agora, seu corpo parecia estranhamente diminuído, como se a morte tivesse silenciosamente rearranjado sua estatura. Não havia sangue, nenhum sinal de luta. Sua expressão, no entanto, era extremamente perturbadora. Seus olhos estavam abertos, congelados em um misto de espanto e talvez até medo. Sobre a pequena mesa ao lado dele repousava um copo de cristal com conhaque. Intocado. E sobre a mesa à sua frente, um único objeto. Um bilhete dobrado contendo uma única palavra, escrita em negrito com tinta preta. Lágrima. O inspetor Japp, da Scotland Yard, chegou em menos de 1 hora. Os convidados foram gentilmente mantidos no salão de baile, seus murmúrios subindo e descendo como ondas ansiosas. Alguns protestaram, outros fingiram indignação, mas nenhum ousou sair. O Midnight Teardrop, apesar de todo o seu prestígio, era agora palco de um assassinato. Japp examinou o corpo com distanciamento profissional. Sem marcas, murmurou ele. Sem veneno aparente, sem arma, sem sinais de perturbação. Se ele foi morto, foi feito com a maior precisão possível.
Um funcionário do clube pigarreou, nervoso. Senhor, há outro assunto. Japp ergueu o olhar bruscamente. E agora? O diamante, senhor. Eles retornaram ao salão de baile. A cúpula de vidro no centro da sala permanecia intacta. Mas por dentro, a lágrima da meia-noite havia desaparecido. Se a morte de Lord Evandale deixou os convidados atônitos, o desaparecimento do diamante espalhou verdadeiro pânico pela multidão. Essa joia vale uma fortuna, exclamou Sir Alistair Pembroke, um banqueiro com um colete carmesim e uma expressão permanentemente magoada. Mais do que isso, murmurou Lady Viola Ashbourne, com os olhos semicerrados. É a identidade do clube. Como pôde desaparecer? Exclamou uma jovem atriz, agarrando suas pérolas. Estávamos todos aqui. De fato, as portas permaneceram fechadas durante a apresentação. O diamante estivera visível apenas momentos antes do grito. O inspetor Japp examinou a cúpula de vidro. Sem rachaduras. Sem sinais de arrombamento. A fechadura permanecia segura. Impossível, murmurou ele. E do outro lado da sala veio uma voz. Calma, precisa, inconfundivelmente estrangeira. Mas não, meu amigo, não é impossível. Todas as cabeças se viraram. Um homem de baixa estatura estava de pé, perto da mesa de champanhe, impecável apesar da agitação. Seu bigode escuro estava encerado com uma simetria perfeita. Seu terno, cinza, de corte primoroso, permanecia imaculado. Seus sapatos brilhavam com precisão matemática. Hercule Poirot inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse agradecendo os aplausos em uma apresentação particular. Inspetor Japp, disse ele com suavidade, o senhor chega e já está perplexo. Japp piscou. Poirot, que diabos você está fazendo aqui? Poirot tirou uma partícula invisível de poeira da manga. Fui convidado para a comemoração do aniversário. Como se costuma dizer, não tenho apreço por raridades. Seus olhos se voltaram significativamente para o pedestal vazio. Parece que cheguei na hora certa. Japp grunhiu. Você sempre faz isso. Dentro de 1 hora, Poirot solicitou que todos os convidados permanecessem reunidos. Ele estava no centro do salão de baile, com as mãos cruzadas atrás das costas, observando o círculo de rostos ansiosos. Havia 8 indivíduos que estiveram nas imediações de Lord Evandale antes do grito. 8 suspeitos. Poirot os observava não como um policial faria, procurando manchas ou armas escondidas, mas como um mestre de xadrez estuda seu tabuleiro. Lady Viola Ashbourne. Elegante, de olhar penetrante, recentemente surgiram rumores de que estaria enfrentando dificuldades financeiras. Sir Alistair Pembroke, banqueiro rico, e conhecido por ter entrado em conflito público com Evandale devido a um investimento fracassado. Senhorita Celeste Monroe, atriz em ascensão, que já teve um relacionamento amoroso com o falecido. Dr. Bernard Whitcomb, o médico residente do clube, discreto e reservado. O Sr. Felix Harrow, negociante de arte que teria tentado, sem sucesso, adquirir o diamante meses antes. Senhora Edith Carmichael, filantropa e sócia silenciosa na propriedade do clube. Capitão Hugo Linton, oficial militar aposentado, com uma cicatriz na bochecha esquerda. E, finalmente, a mulher que gritou, a senhorita Eleanor Vance, secretária particular de Evandale. O olhar de Poirot deteve-se em cada um deles, um por um. Meus amigos, começou ele suavemente, nós estamos diante de 2 tragédias, a morte de Lord Evandale e o desaparecimento do diamante conhecido como Lágrima da Meia-Noite. Ele fez uma pausa. Coincidência? Suas sobrancelhas se ergueram delicadamente. Não creio. Um murmúrio percorreu a sala. Poirot prosseguiu, com a voz calma e segura. Um de vocês é responsável por ambos os atos.
ou por um, e talvez outro entre vocês pelo segundo. Mas fiquem tranquilos. A verdade não está na cúpula de vidro, nem no conhaque intocado. Ele deu um leve toque na têmpora. Está aqui, nas pequenas células cinzentas. O inspetor Japp suspirou. Lá vamos nós. Poirot permitiu-se um sorriso muito discreto. Por agora, peço apenas isto, que permaneçam exatamente como estão. Não digam nada desnecessário, não alterem nada. Pois na desordem reside o engano, mas na ordem. Ele lançou um olhar para as cadeiras perfeitamente alinhadas, os lustres simétricos. Encontraremos a verdade. Lá fora, o relógio bateu 1h. Dentro de The Midnight Teardrop, 8 rostos revelavam diferentes nuances de medo. E Hercule Poirot, sereno em meio à tensão, já começara a notar algo muito pequeno. Algo quase invisível. Algo que, com o tempo, acabaria por desvendar tudo. Poirot se movia com a calma certeza de um homem que atravessa um cômodo já mapeado em sua mente. Ele não se apressou em direção ao pedestal vazio. Não se inclinou imediatamente sobre a cadeira de Lord Evandale. Em vez disso, percorreu o salão de baile, deixando seu olhar se deter na simetria dos lustres, na disposição das cadeiras e na linha reta da corda de veludo que servira, até aquela noite, para manter os admiradores a uma distância respeitosa da famosa joia. Os convidados o observavam como se observa um cirurgião lavando as mãos, com impaciência, medo e uma sensação incômoda de que algo irreversível estava prestes a começar. O inspetor Japp pairou ao seu lado. Você disse que notou algo, murmurou ele. Bem, diga logo. Poirot parou junto ao pedestal de mármore. A cúpula de vidro ainda ali permanecia, digna e intacta, como se ofendida pela acusação de ter sido violada. A princípio, ele não tocou. Em vez disso, agachou-se, examinando a base, a fechadura, a junção onde o vidro encontrava o metal. Seus dedos pairaram a poucos centímetros da emenda, como se estivesse escutando o silêncio. Diga-me, Japp, disse ele suavemente. Quando você era menino, não alguma vez pegou um doce do pote sem que sua mãe percebesse? Japp piscou. O que isso tem a ver com... Os olhos de Poirot permaneceram fixos na cúpula. Não se quebra o frasco. Isso faz barulho. Não se quebra a tampa. Isso deixa marcas. Aprende-se como o frasco se abre, como ele pode ser aberto de modo que depois pareça que nunca foi aberto. Ele endireitou-se e virou ligeiramente a cabeça. Posso? Antes que Japp pudesse protestar, Poirot estendeu 2 dedos e ergueu a cúpula com surpreendente facilidade. Ouviu-se um leve estalo, não mais alto que uma unha batendo no vidro, e a cúpula subiu suavemente. Japp olhou fixamente. Está trancado. Poirot recolocou a cúpula no chão, alinhando-a com meticuloso cuidado. Trancada sim, mas não selada. Observe. Ele fez um gesto para Japp, que se inclinou para a frente. Poirot bateu levemente na borda, e Japp viu então uma fresta tão fina que poderia ter sido imaginada. Uma lasca de espaço onde a cúpula encontrava seu anel de metal. Uma falsa posição, murmurou Poirot. A cúpula parece correta aos olhos, mas não a realidade. Alguém a alterou. Japp franziu a testa, ponderando sobre a implicação. Então alguém abriu e fechou de novo. Mas como fizeram isso sem que todos vissem? Estávamos no meio da valsa, pelo amor de Deus. Ah, disse Poirot, e seus olhos se voltaram para o palco da orquestra. Mais tarde, nos perguntaremos o que todos estavam fazendo. Por ora, perguntamos o que ninguém estava fazendo. Ele se afastou do pedestal e os convidados, inconscientemente, abriram espaço para ele, como se sua calma emanasse autoridade própria. Parou perto de um grupo de cadeiras onde, momentos antes, Lady Viola Ashbourne estivera sentada. Sua postura era perfeita, seu rosto sereno. Apenas seus dedos atraíam.
apertando e soltando o cabo de uma flauta vazia. Madame, disse Poirot, curvando-se ligeiramente. A senhora estava perto do teardrop quando o grito foi ouvido, não é? O queixo de Lady Viola ergueu-se ligeiramente. Eu estava no salão de baile, como todos os outros. E você estava observando os dançarinos? Ou talvez a joia? O olhar dela se aguçou. Acho vulgar ficar olhando para diamantes, Monsieur Poirot. Poirot sorriu como se tivesse recebido um elogio. Claro, e no entanto, você é uma mulher de bom gosto. Você sabe apreciar o que é raro. Antes que ela pudesse responder, Poirot se virou, seguindo em frente como se as palavras dela fossem apenas mais um fio entre muitos. Em seguida, ele se aproximou de Sir Alistair Pembroke, que transpirava de indignação. Isso é um ultraje, insistiu o banqueiro para quem quisesse ouvir. Nos manterem como criminosos. Somos membros. Poirot ergueu a mão, interrompendo o fluxo de palavras com a mesma precisão com que se coloca um arremate de livros. Sir Alistair, uma pequena pergunta. Quando foi a última vez que o senhor viu Lord Evandale vivo? Pembroke piscou. Vivo? Ele esteve vivo a noite toda, até que... Sua voz vacilou. Falei com ele perto do bar, talvez uns 20 minutos antes do grito. O olhar de Poirot permaneceu sereno. E vocês brigaram? As bochechas de Pembroke coraram. Nós discordamos. Negócios. Nada mais. Nada mais. Repetiu Poirot suavemente, como se estivesse saboreando a frase. Deixou-a pairar no ar e prosseguiu. A senhorita Celeste Monroe estava ligeiramente afastada das outras, sua beleza quase ofuscante para a atenção do ambiente. Ela se portava como alguém acostumada a ser observada, mas agora aquela atenção lhe parecia uma lâmina. Poirot olhou para ela com uma ternura que não chegava a ser simpatia. Mademoiselle, a senhora conhecia bem Lord Evandale. O riso dela escapou rápido demais. Todo mundo o conhecia, ele era impossível de evitar. E, no entanto, disse Poirot, algumas pessoas são impossíveis de uma maneira diferente. O olhar dela se voltou para ele. O que você quer dizer? Poirot não respondeu. Em vez disso, olhou para as mãos dela, impecavelmente cuidadas, mas trêmulas. Você usava luvas antes. Muitas mulheres também fizeram isso. Mas você não os está usando agora. A boca de Celeste abriu e fechou. Eu tirei. Estava com calor. Está lotado. Poirot assentiu com a cabeça como se estivesse satisfeito, embora nada em sua expressão sugerisse uma conclusão. Ele se virou para o Dr. Whitcomb, que permanecia com uma postura clínica perto da entrada do salão de baile. Doutor, o senhor examinou o corpo? A voz de Whitcomb era calma. Dei uma olhada rápida, sim. Ele já estava morto quando cheguei. Não pude, dadas as circunstâncias, realizar um exame completo. Mas não havia sinais óbvios de violência. Sem marcas, murmurou Poirot. Sem sangue, sem luta. Exatamente. Os olhos de Poirot se estreitaram pensativamente, não pelas palavras do médico, mas pela cadência delas, medindo, pesando. E você não sentiu nenhum cheiro? Nem de amêndoa amarga, nem de odor incomum? Whitcomb hesitou. Um pouco mais do que o necessário para ser invisível. Não, disse ele finalmente. Nada de distintivo. Poirot agradeceu e prosseguiu, mas sua atenção permaneceu naquela hesitação como um dedo pressionado levemente sobre uma contusão. O Sr. Felix Harrow, o negociante de arte, estava visivelmente perturbado, seu charme refinado cedendo à pressão. Isso é loucura, murmurou ele quando Poirot se aproximou. Roubá-lo, aqui, diante dos olhos de todos. Você desejava o teardrop, disse Poirot com um tom agradável. Os olhos de Harrow se arregalaram. Quem te disse isso? Não é do conhecimento geral? Um homem que lida com a beleza sempre deseja a coisa mais bela. Isso não é crime.
Harrow engoliu em seco. Fiz uma oferta há meses. Foi recusada. Mas isso foi um negócio, não. Azeroubo. O olhar de Poirot desviou-se para os punhos de Harrow, depois para os seus sapatos. Negócios, repetiu. Sempre negócios. A senhora. Carmichael, em contraste, sentava-se como uma estátua esculpida em serenidade. Suas pérolas repousavam perfeitamente em seu pescoço. Seu rosto, emoldurado por cabelos cuidadosamente arrumados, era o de uma mulher que aprendera a não revelar nada. Poirot inclinou a cabeça. Madame Carmichael, como sócia do clube, a senhora deve estar aflita. Claro, disse ela com naturalidade. É terrível, terrível para o clube, terrível para Lord Evandale, terrível para todos nós. Os olhos de Poirot suavizaram-se. Você diz isso de forma muito bonita. Os lábios dela se contraíram. O que você está insinuando? Nada, senhora. Apenas que as palavras são como joias. Algumas são genuínas e outras são imitações. Seu olhar não vacilou. Você não encontrará imitação em mim. Poirot curvou-se novamente e dirigiu-se ao capitão Hugo Linton, que permaneceu rígido, com o maxilar cerrado, como se estivesse reprimindo algo. Capitão, disse Poirot. O senhor estava mais perto do corredor quando o grito ocorreu. A voz de Linton era concisa. Eu ouvi. Fui na direção daquilo. Só isso. E o que você viu? Uma mulher, a senhorita Vance, saindo da antecâmara. Branca como um lençol. Os olhos de Poirot se voltaram para Eleanor Vance, que estava de pé com as mãos firmemente cruzadas, os nós dos dedos pálidos. Ela parecia alguém tentando se manter de pé em meio a uma tempestade. Poirot abordou-a pela última vez. Senhorita Vance, disse ele suavemente, e a sala pareceu silenciar ao ouvir seu nome. Você encontrou Lord Evandale? Sim, ela sussurrou. Eu fui buscá-lo. Ele disse que precisava de ar, precisava escrever alguma coisa. Ele sempre carregava papéis consigo. Você foi sozinho? Sim. E quando você abriu a porta? Ele estava assim. Os olhos dela brilharam. Pensei que ele tivesse desmaiado. Aí eu vi o rosto dele. Estava errado. Estava... Ela engoliu em seco. Como se ele tivesse visto algo terrível. Poirot assentiu lentamente. E você tocou em alguma coisa? Ela estremeceu. Não, eu não... Bem, eu coloquei a mão no ombro dele, eu acho. Chamei o nome dele, depois corri. Gritei. O olhar de Poirot desviou-se para além do ombro dela, em direção ao corredor, para a antecâmara escura além. Você disse que ele carregava papéis? Sim. A voz de Poirot era suave, mas suas palavras caíam como pequenas pedras atiradas em águas calmas. Então, onde está a carteira dele? Eleanor piscou. A carteira dele? Não sei. Ele a tinha mais cedo. Eu a vi. O inspetor Japp, que estava ouvindo, enrijeceu. Carteira. Poirot olhou para ele. Um homem como Lord Evandale não sai para escrever um bilhete sem nada. Ele traria seu caderninho, sua caneta. No entanto, sobre a mesa havia um bilhete já escrito e nenhum caderno. O rosto de Japp escureceu. Então alguém o levou. Talvez, disse Poirot. Ou talvez nunca tenha existido. Do fundo do salão de baile, uma voz cortou a tensão. Agora mais incisiva, carregada de acusação. Vocês estão todos ignorando o óbvio, disparou Sir Alistair Pembroke, apontando para o corredor. A secretária o encontrou. A secretária gritou. Aí o diamante desapareceu ao mesmo tempo. Conveniente, não é? O rosto de Eleanor empalideceu. Não, eu... Poirot ergueu a mão, silenciando a sala com facilidade. Seu olhar fixou-se em Eleanor Vance, não acusatório, mas inquisitivo. Senhorita Vance, disse ele em voz baixa. Quando a senhora saiu correndo da antecâmara, cruzou com alguém no corredor? Ela balançou a cabeça, depois hesitou. Não, acho que não.
estava vazio. Os olhos de Poirot se estreitaram. Você não acha isso? Ela prendeu a respiração. Havia, talvez, alguém lá do outro lado. Uma sombra. Mas poderia ter sido... Uma sombra, repetiu Poirot, e uma leve, quase imperceptível mudança tomou conta de seu rosto. Não era alarme. Era reconhecimento. Ele se virou para Japp. Meu amigo, você virá comigo? Japp grunhiu, mas seguiu Poirot enquanto ele se dirigia para a antecâmara. Os convidados inclinaram-se para a frente em uníssono, atraídos pelo movimento como mariposas são atraídas pela chama. Poirot parou na soleira. A antecâmara cheirava a veludo e cera derretida, e por baixo dela algo mais, fraco, fugaz, como se um aroma tivesse sido perturbado e estivesse tentando se esconder novamente. Os olhos de Poirot voltaram-se imediatamente para uma escrivaninha, para o bilhete dobrado com uma única palavra. Ele não tocou nisso. Em vez disso, ele olhou para a cadeira, para as mãos rígidas de Lord Evandale e, em seguida, com muita cautela, para a borda da escrivaninha, onde a luz da lâmpada incidia. Ali, quase invisível contra a madeira escura, jazia uma pequena mancha. Não é tinta, não é poeira. Um brilho tênue e oleoso, como o resíduo deixado por uma luva passada muito rapidamente sobre uma superfície polida. Poirot endireitou-se e, pela primeira vez naquela noite, sua voz tornou-se mais incisiva. Japp, disse ele suavemente, não estamos lidando com um simples roubo. Estamos lidando com uma mente que planejou permanecer invisível. Ele olhou para trás, em direção ao salão de baile, onde 8 suspeitos aguardavam, cada um se esforçando ao máximo para parecer exatamente o que queria ser. E agora, murmurou Poirot, veremos quem não conseguirá manter a máscara quando eu tocar no ponto certo. O inspetor Japp seguiu Poirot até a antecâmara, fechando a porta suavemente atrás deles. O murmúrio do salão de baile diminuiu para um zumbido distante, como o vento batendo contra cortinas de veludo. Você avistou alguma coisa? Disse Japp em voz baixa. Diga logo. Poirot não respondeu de imediato. Circulou lentamente o corpo de Lord Evandale, com cuidado para não perturbar nenhum detalhe da cena. O morto permanecia curvado para a frente, uma mão pendendo frouxamente ao lado do corpo, a outra repousando perto da borda da escrivaninha, como se estivesse congelado em meio a um pensamento. A difamação, sugeriu Japp. Sim, a mancha. Poirot inclinou-se para mais perto da escrivaninha, examinando o tênue rastro oleoso sob a luz do abajur. Observe, meu amigo. Não está perto do papel, mas aqui, na borda, como se alguém tivesse ficado nesta posição. Ele demonstrou, posicionando-se logo atrás e ligeiramente à direita da cadeira. E se apoiado com uma mão enluvada. Pode ser a senhorita Vance, disse Japp. Ela admitiu tê-lo tocado. Poirot balançou a cabeça levemente. Não, e se ela se aproximasse pela frente, como diz, a mão dela repousaria no ombro dele, talvez aqui. Ele indicou a parte superior do encosto da cadeira. Esta marca indica onde uma pessoa se inclinaria, brevemente, enquanto olha para a escrivaninha. Japp franziu a testa. Olhando para o bilhete? Ou colocando-o? Disse Poirot em voz baixa. Ambos olharam para o papel dobrado que continha uma única palavra. Lágrima. Japp estendeu a mão em direção a ele. Ah! A voz de Poirot estalou, cortante como um fio arrebentado. Luvas, por favor. Japp lançou-lhe um olhar irritado, mas obedeceu, pegando um lenço antes de erguer o bilhete. Desdobrou-o cuidadosamente. A tinta era forte, precisa. As letras formadas com traços grossos. Parece bastante simples, murmurou Japp. Sem tremor. Se quem escreveu isso não estava em pânico. O olhar de Poirot se estreitou. Precisamente. Ele se inclinou para mais perto. Diga-me, Japp, um homem prestes a morrer de uma doença súbita,
Insuficiência cardíaca, talvez. Comporia uma única palavra dramática e a deixaria exposta com tanta perfeição? Japp coçou o queixo. Depende do homem. De fato. E Lord Evandale, como era dramático? Japp hesitou. Ele gostava de chamar a atenção. Ah, os olhos de Poirot brilharam levemente. Mas isso não é chamar a atenção. É teatro. Ele aproximou-se do corpo e examinou cuidadosamente as mãos do falecido, sem alterar a posição delas. Sem manchas de tinta. Nenhum sinal de que ele tenha manuseado a caneta recentemente. Não havia caneta nenhuma sobre a mesa, disse Japp. Exatamente. Ambos ficaram em silêncio. Após um instante, Japp suspirou. Então a nota foi forjada. Poirot inclinou a cabeça. Acredito que sim, e isso significa que o assassino desejava ligar a morte à joia. Para nos apontar, como se diz, como uma agulha de bússola, em direção ao diamante. Ou em relação a alguém associado a isso. Japp olhou para a porta fechada. Você acha que o assassinato e o roubo são coisas separadas? Poirot juntou as mãos atrás das costas. Acho que alguém quer que acreditemos que eles são inseparáveis. Japp olhou fixamente para ele. Isso não é uma resposta. É o começo de algo. Ele se virou abruptamente e caminhou até a pequena mesa lateral onde estava o copo de conhaque intocado. Cheirou-o delicadamente. Sem amêndoas, murmurou ele. Você já perguntou ao médico? Sim, mas prefiro o meu próprio nariz. Ele não bebeu, mas inclinou levemente o copo, observando como o líquido aderiu ao cristal. Ele não provou nada disso. Poderia ter sido servido para ele, disse Japp. Ou por ele, respondeu Poirot. Mas se ele tivesse a intenção de beber, já o teria feito. O nível está cheio. A expressão de Japp endureceu. Você está pensando em veneno. Poirot olhou novamente para o rosto de Lord Evandale. Os olhos atônitos, a tensão congelada ao redor da boca. Não engolido, disse ele lentamente. Algo rápido, algo que deixa pouco rastro. Injeção? Sugeriu Japp. O olhar de Poirot deslizou para o pescoço do morto, suas mãos, a pele exposta acima da gola. Não vejo nenhuma perfuração, mas o médico precisa examiná-lo adequadamente. Ele se endireitou e caminhou em direção à porta. Vamos voltar. Quando voltaram a entrar no salão de baile, a tensão havia aumentado. As conversas cessaram instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para Poirot. Ele examinou os suspeitos mais uma vez, e desta vez seu olhar não se deteve nos rostos, mas nas mãos. Lady Viola voltou a calçar as luvas. As filhas da senhorita Monroe ainda estavam ausentes. A senhora Carmichael usava delicadas luvas de renda, imaculadas e impassíveis. As mãos do capitão Linton estavam nuas, fortes e firmes. Sir Alister apertou um lenço. Os dedos do Sr. Harrow se contraíram em seus punhos, e Eleanor Vance estava de pé com as mãos entrelaçadas com tanta força que pareciam estar presas uma à outra. Poirot deu um passo à frente. Meus amigos, disse ele gentilmente, nos ajudaria muito se cada um de vocês me dissesse exatamente onde estava quando o grito foi ouvido. Não onde vocês acham que estavam, mas onde realmente estavam. Houve uma leve onda de desconforto. Sir Alister falou primeiro. Eu estava perto do bar. Sozinho? Com o Dr. Whitcomb. O médico inclinou a cabeça. Sim, estávamos falando sobre um conhecido em comum. Poirot assentiu com a cabeça. E vocês permaneceram juntos? Sim, respondeu Whitcomb. Poirot voltou-se para Lady Viola. Eu estava sentada ali mesmo, disse ela com naturalidade, indicando uma cadeira perto do pedestal. Lembro-me de ter olhado para o diamante quando a música parou de tocar. Você viu alguém por perto? Não. O olhar de Poirot voltou-se para Felix Harrow. Eu estava perto da orquestra,
disse ele rapidamente, admirando a técnica do violinista. Ah, e quando veio o grito? Eu me virei. Todo mundo se virou. O olhar de Poirot suavizou-se ligeiramente. Ah, mas você não se moveu em direção ao pedestal? Não. A senhorita Monroe ergueu o queixo. Eu estava dançando. Com quem? Perguntou Poirot. Ela hesitou. Capitão Linton. Todos os olhares se voltaram para o capitão. Ele assentiu rigidamente. Sim. E vocês dois estavam no chão quando o grito soou? Sim. Poirot os observou por um longo momento. Depois voltou sua atenção para a senhora Carmichael. Eu estava perto da entrada, disse ela calmamente, garantindo que ninguém saísse durante a apresentação. É de praxe. Como de costume, repetiu Poirot pensativamente. Por fim, seu olhar repousou sobre Eleanor Vance. Eu estava caminhando em direção ao corredor. Ela sussurrou. Para buscar Lord Evandale. Você não ultrapassou ninguém? Não? Um silêncio se instalou. O Poirot caminhou lentamente em direção ao pedestal mais uma vez. Posicionou-se exatamente onde Lady Viola havia indicado que ela estava sentada. Daquele ponto de vista, a cúpula de vidro era claramente visível. Ele se virou ligeiramente. Lady Viola, disse ele suavemente, daqui a senhora teria uma vista desimpedida do Teardrop. Sim. E você não viu nada de incomum? Nada. A voz de Poirot permaneceu suave, mas uma tensão sutil surgiu nela. Nem mesmo o mais tênue reflexo. Ela piscou. Reflexo? Sim. A cúpula de vidro reflete a luz. Movimentos próximos criariam distorção. Sua compostura vacilou pela primeira vez. Eu não percebi. Poirot inclinou a cabeça, como se aceitasse aquilo. Ele então atravessou a sala em direção ao palco da orquestra. Senhor Harrow, o senhor estava aqui? Sim. Poirot olhou em direção ao pedestal daquele ângulo. Interessante, murmurou ele. O quê? Perguntou Japp. Poirot não respondeu diretamente. Em vez disso, dirigiu-se à sala. Parece-me que, quando o grito ocorreu, todas as pessoas aqui presentes tinham motivos para olhar para o corredor. Ele fez uma pausa. Todas as pessoas, exceto uma. Um leve suspiro percorreu a sala. Os olhos de Poirot percorreram lentamente os rostos. Por quê? Continuou ele. Se alguém já soubesse o que encontraria naquele corredor, não precisaria procurar. O silêncio se aprofundou. A voz de Sir Alister interrompeu a conversa. Você está acusando alguém? Poirot deu um leve sorriso. Ainda não. Ele caminhou mais uma vez em direção à porta da antecâmara. Há algo mais, disse ele em voz baixa. A senhorita Vance falou de uma sombra no final do corredor. Ele olhou da sala de baile em direção à entrada do corredor. Deste ângulo, só se consegue ver parcialmente o corredor, mas do outro lado, ele fez uma pausa, estreitando os olhos. Do outro lado, é possível ver simultaneamente a porta da antecâmara e o pedestal. Japp enrijeceu. Você quer dizer que alguém poderia assistir aos dois? Sim, disse Poirot em voz baixa. A joia e a morte. Uma onda de inquietação percorreu visivelmente os suspeitos. O olhar de Poirot se tornou mais aguçado. O que significa, disse ele, que a pessoa que removeu a lágrima pode ter testemunhado algo naquela sala, algo que não previu. Ele se virou lentamente de volta para o grupo. E é por isso, acrescentou ele em voz baixa, e é que o rosto de Lord Evandale não demonstra doença, mas sim reconhecimento. O efeito das últimas palavras de Poirot foi imediato e eletrizante. Reconhecimento. A palavra parecia pairar sobre eles como uma lâmina suspensa. O capitão Linton mudou o peso do corpo quase imperceptivelmente. Os dedos da senhorita Monroe se apertaram ao lado do corpo. Sir Alister enxugou a testa novamente, embora o salão de baile tivesse ficado visivelmente mais frio.
Apenas a Sra. Carmichael permaneceu imóvel, sua compostura como mármore polido. O inspetor Japp pigarreou. Muito bem, disse ele com voz rouca. Vamos ser claros. O senhor está dizendo que Lord Evandale viu seu assassino. Estou dizendo, respondeu Poirot com cautela, não é que sua expressão sugere que ele viu alguém que conhecia. Ele caminhou lentamente pelo salão de baile em direção à entrada do corredor e parou exatamente onde a sombra poderia ter estado. Dali, a visão era estreita, mas precisa, a porta da antecâmara entreaberta, e se alguém se inclinasse um pouco, o pedestal reluzente no centro do salão de baile. Poirot se virou. Considere a sequência, disse ele em voz baixa. Lord Evandale sai do salão de baile, entra na antecâmara. Pouco depois, morre, rapidamente, sem lutar. Um grito se segue. Quase no mesmo instante, o diamante desaparece. Ele deixou as palavras assentarem. Se esses eventos foram planejados em conjunto, exigiram precisão, sincronia, coragem. E oportunidade, acrescentou Japp. Sim, oportunidade. Os olhos de Poirot percorreram os 8 rostos. Mas a oportunidade não é apenas física, ela é psicológica. Ele recuou em direção ao grupo. Digam-me, disse ele com leveza, quem de vocês sabia que Lord Evandale pretendia deixar o salão de baile naquele exato momento? Uma pausa. Então, a voz de Eleanor Vance, baixa, mas firme. Ele me contou. Todos os olhares se voltaram para ela. Ele disse que precisava redigir um bilhete, continuou ela. Logo depois, ele me pediu para acompanhá-lo e, se necessário, anotar o que ele dizia. Poirot assentiu com a cabeça. Então só você foi informado? Sim. Ele parecia agitado. Ela hesitou. Não agitada, concentrada. Concentrado, repetiu Poirot em voz baixa. Em quê? Ela engoliu em seco. Ele havia recebido uma carta no início da noite. Eu a vi em sua mão. Isso o perturbou. Japp ergueu a cabeça bruscamente. Que letra? Eu não sei. Ele não me mostrou. O olhar de Poirot se intensificou. E esta carta, onde está agora? O rosto de Eleanor empalideceu ainda mais. Eu não sei. O inspetor Japp murmurou algo entre dentes. Poirot voltou sua atenção para a antecâmara. Se havia uma carta que o perturbou, e se ele foi escrever em resposta, então essa carta pode explicar sua morte. No entanto, temos apenas uma palavra encenada. Lágrima, e nenhum sinal de seus próprios materiais de escrita. Ele começou a andar de um lado para o outro, com passos curtos e precisos, cada um deles deliberado. Suponhamos, continuou ele, que outra pessoa soubesse desta carta. Que alguém o seguisse até a antecâmara. Que uma conversa acontecesse. Que algo fosse revelado. E naquele instante, Lord Evandale reconhecesse a verdade. Ele parou abruptamente e os encarou. O que ele poderia ter reconhecido? Silêncio. Sir Alistair falou, sem conseguir se conter. Se ele estava sendo chantageado, talvez tenha reconhecido o chantagista. A senhorita Monroe estremeceu. Os olhos de Poirot se voltaram para ela. Chantagem, disse ele pensativamente. Uma possibilidade interessante. O Dr. Whitcomb interveio calmamente. Lord Evandale era um homem influente. Muitos poderiam tentar tirar proveito disso. De fato, concordou Poirot. A influência gera segredos, e os segredos, quando ameaçados, tornam-se armas. Ele aproximou-se da senhorita. Monroe, com a voz suave, mas firme. Mademoiselle, a senhora já teve uma relação próxima com Lord Evandale. Seu maxilar se contraiu. Sim, por um instante. E essa relação terminou de forma amigável. Acabou, disse ela bruscamente. Poirot inclinou a cabeça. Claro. Ele se virou repentinamente para o capitão Linton.
capitão, o senhor serviu nas Forças Armadas. O senhor entende de disciplina, não é? Sim. E planejamento? Sim. Você diria que os eventos desta noite exigiram planejamento? A expressão do capitão endureceu. Obviamente. E, no entanto, disse Poirot suavemente, havia um elemento que nenhum planejador podia controlar completamente. O que é isso? Perguntou Japp. Reação humana. Poirot voltou-se para o grupo como um todo. Se o assassino pretendia apenas matar, o roubo complica as coisas. Se a intenção era apenas roubar, o assassinato complica as coisas. Mas se os dois estão conectados por necessidade, por uma mudança repentina nas circunstâncias, então devemos perguntar o que deu errado. Seus olhos voltaram-se para o corredor. A senhorita Vance falou de uma sombra. Suponha que essa sombra não estivesse apenas observando, mas esperando. Para quê? Perguntou a senhora. Carmichael, com a voz suave, mas agora carregada de aspereza. Para um sinal, respondeu Poirot. Um sinal? Repetiu Japp. Sim, o grito. Um murmúrio percorreu a sala. Poirot prosseguiu calmamente. Se o ladrão pretendia roubar o diamante durante a comoção causada pela descoberta de uma morte, então o grito lhe daria cobertura. Mas e se o grito ocorresse cedo demais ou tarde demais? E se algo inesperado acontecesse dentro daquela antecâmara? Ele olhou novamente para Eleanor. Você disse que Lord Evandale apareceu errado. Sim, ela sussurrou. Você notou mais alguma coisa? Ela fechou os olhos por um instante, concentrando-se. A lâmpada foi levemente esbarrada. Projetou uma sombra estranha em seu rosto. Bateram na porta, repetiu Poirot. Ele se virou bruscamente para Japp. O abajur. Quando entramos, ele estava ligeiramente inclinado em direção à escrivaninha, não estava? Sim, mas não caído. Não. Os olhos de Poirot brilharam levemente. Então houve um movimento, breve, controlado, mas suficiente para perturbar a lâmpada. Ele dirigiu-se novamente para a antecâmara e fez um gesto para que Japp o seguisse. Os outros esforçaram-se para ouvir através da porta. Lá dentro, Poirot posicionou-se atrás da cadeira mais uma vez. Se alguém ficar aqui, murmurou ele, e se inclinar para falar perto, talvez para dizer algo inesperado, a lâmpada pode se mover. Ele fez a demonstração de leveza. E se naquele momento, continuou ele, Lord Evandale vir algo, talvez não o rosto, mas o objeto na mão, o reconhecimento lhe ocorrer. Objeto? Perguntou Japp. O olhar de Poirot voltou-se para o copo de conhaque. Algo pequeno, disse ele suavemente. Algo que não deixe muitos vestígios. A expressão de Japp se tornou mais incisiva. Você acha que foi administrado diretamente, não na bebida. Talvez aplicado na pele, ou inalado. Ele aproximou-se novamente do corpo e examinou a gola do casaco de Evandale. Delicadamente separou o tecido perto do pescoço. Ali, quase imperceptível, havia uma leve descoloração. Japp, disse Poirot em voz baixa. Mande providenciar um exame médico adequado imediatamente. Suspeito que encontraremos uma substância química, rápida e eficiente. Japp assentiu com um semblante sombrio e deu um passo para o lado para dar as instruções. Poirot permaneceu ao lado do corpo, pensativo. Se o assassino estivesse aqui, disse ele baixinho para si mesmo, então a sombra no final do corredor pode ter visto apenas parte da cena. O suficiente para saber que um crime havia ocorrido. O suficiente para entrar em pânico. Ele se endireitou e voltou para o salão de baile. Meus amigos, disse ele, com a voz novamente serena, devemos agora considerar não apenas quem desejava a morte de Lord Evandale, mas também quem tinha motivos para temer o que ele estava prestes a escrever. Ele deixou isso no ar. Sir Alistair se remexeu desconfortavelmente.
Chum, você fica dando voltas em torno do assunto. Se ele estivesse prestes a expor alguém... Sim, interrompeu Poirot gentilmente. Revele. Seu olhar percorreu todos eles. Uma carta o perturbou. Ele foi escrever. Morreu antes de conseguir. Um diamante desapareceu na confusão. E em algum ponto dessa sequência de eventos houve um erro de cálculo. Ele fez uma pausa, estudando cada rosto por sua vez. E os erros de cálculo, acrescentou ele suavemente, não são cometidos por mentes frias, mas por mentes sob pressão. Ouviu-se uma batida repentina na entrada. Um dos funcionários do clube entrou apressadamente, pálido. Inspetor, Monsieur Poirot, há algo mais. Todos os olhares se voltaram para ele. O que é isso? Perguntou Jep. O mordomo engoliu em seco. Revistamos os bolsos do casaco de Lord Evandale. Sua carteira não está lá. Um silêncio mais pesado do que antes se fez sentir. O olhar de Poirot se tornou mais aguçado. E, continuou o mordomo hesitante, mais uma coisa. No vestiário masculino, encontramos isto. Ele deu um passo à frente e estendeu um pequeno objeto embrulhado em um pano. Jep pegou o tecido e o desdobrou. Dentro havia uma única luva, couro escuro, e ao longo das pontas dos dedos, mal visível à luz, um leve brilho oleoso. A visão da luva alterou a atmosfera imediatamente. O que era abstrato, motivo, oportunidade, sombra, tornou-se subitamente tangível. O inspetor Jep ergueu-o entre dois dedos. O couro era fino, caro, feito sob medida para uma mão delicada. Nas pontas, o leve brilho captava a luz do lustre como um sussurro de óleo sobre a água. Encontrado no vestiário masculino? Repetiu Jep. Sim, meu senhor, respondeu o comissário. No chão, embaixo do banco. Achamos melhor trazê-lo imediatamente. Poirot aproximou-se, mas não tocou na peça. Seus olhos examinaram a costura, o corte, o forro mal visível no pulso. Uma única luva, murmurou ele. Que curioso. Jep franziu a testa. Quem deixou cair devia estar com pressa. Ou queria que pensássemos assim, respondeu Poirot suavemente. Ele se virou para os convidados reunidos. Senhores, teriam a gentileza de me mostrar suas luvas? Ouviu-se um farfalhar de tecido e uma onda de indignação. Sir Alistair foi o primeiro a protestar. Isto é um absurdo. Permita-me esse prazer, disse Poirot com um tom agradável. Um a um, os homens obedeceram. O capitão Linton tirou um par de luvas marrons do bolso, bem usadas, mas intactas. E Felix Harrow retirou o seu, de couro de cabra cinza claro, imaculado e completo. O Dr. Whitcomb exibiu luvas escuras que combinavam com seu casaco, impecáveis. Sir Alistair hesitou antes de apresentar os seus próprios. Pretos, ligeiramente grandes demais para seus dedos grossos, mas claramente um par. O olhar de Poirot deteve-se em cada um, avaliando mais do que a aparência. Ele assentiu lentamente. E as mulheres? Um lampejo de surpresa percorreu a sala. Certamente que não, disse Lady Viola friamente. Mas assassinato e roubo não seguem convenções, respondeu Poirot gentilmente. Lady Viola retirou suas longas luvas de cetim com visível irritação. Eram de um tom marfim pálido, delicadas, totalmente inadequadas à luva mais escura que Jep segurava na mão. A senhora Carmichael estendeu suas luvas de renda, ornamentadas, finas como teias de aranha. A senhorita Monroe deu um suspiro curto e agudo. Eu já disse, eu tirei o meu antes. Onde eles estão agora? Perguntou Poirot com suavidade. No meu chale, no guarda-volumes. Jep fez um sinal para um policial, que partiu rapidamente. Eleanor Vance balançou a cabeça negativamente. Eu não estava usando luvas. O olhar de Poirot voltou-se para a única luva de couro. Não é de nenhum par daqui,
murmurou Japp. Não visivelmente, concordou Poirot. Mas as luvas podem ser trocadas, descartadas, emprestadas. Ele se inclinou um pouco mais para perto da luva, ainda sem tocá-la. Observe o brilho, é semelhante à mancha na mesa. Você acha que é veneno? Disse Japp, sem rodeios. Acho que carregava alguma coisa, respondeu Poirot. O policial voltou, segurando um pequeno embrulho. Ele o desdobrou, revelando as luvas da senhorita Monroe, de seda branca, levemente perfumadas. Poirot inclinou a cabeça. Merci. Ele endireitou-se e dirigiu-se novamente à sala. A luva foi encontrada no vestiário masculino. Portanto, devemos perguntar: quem esteve naquele cômodo durante a noite? O capitão Linton respondeu primeiro. A maioria de nós, em algum momento. Sim, acrescentou Sir Alister, na defensiva. Não é nada incomum. Exatamente, disse Poirot, o que torna tudo mais conveniente. Ele se virou para o mordomo. Havia algum atendente presente? Sim, senhor. Mas eles se ausentaram brevemente durante a valsa, para ajudar nas cozinhas. Os olhos de Poirot brilharam levemente. Ah, durante a valsa. Ele voltou a caminhar lentamente, reconstruindo a cronologia dos acontecimentos. A orquestra começa a valsa, a sala está cheia. Lord Evandale sai, alguém o segue, ou espera. Ocorre uma morte, um grito. Simultaneamente, ou quase, o diamante é retirado, e depois, na confusão, uma luva é descartada. Japp cruzou os braços. Você está sugerindo que o assassino trocou de luvas. Possivelmente, disse Poirot. Ou removeu um depois que sua função foi cumprida. Ele olhou novamente para as mãos dos suspeitos. Digam-me, disse ele com leveza, quem de vocês manuseou a cúpula de vidro esta noite? Um murmúrio. Ninguém, respondeu Lady Viola. Não se deve tocar nisso, acrescentou a senhora. Carmichael. Regras rígidas. Regras, repetiu Poirot em voz baixa. E, no entanto, as regras podem ser estudadas. Ele caminhou até o pedestal mais uma vez e ergueu a cúpula cuidadosamente, demonstrando novamente o sutil estalo do encaixe imperfeito. E alguém soube abrir isso sem chamar a atenção. Felix Harrow se remexeu desconfortavelmente. É um anel de travamento padrão. Poirot virou ligeiramente a cabeça. Você está familiarizado com isso? Harrow corou. Como negociante de arte, observo mecanismos. Só isso. Claro. Poirot recolocou a cúpula com extrema precisão. E suponha, continuou ele pensativo, que o ladrão tivesse como alvo apenas a joia. Suponha que o assassinato fosse secundário. Ensino secundário? Repetiu Japp. Sim. Se o ladrão entrou no corredor com a intenção de agir durante a distração causada pela música, mas encontrou Lord Evandale inesperadamente. Seguiu-se um silêncio. A voz da senhorita Monroe estava tensa. Você está dizendo que o assassino não planejou matá-lo? Estou dizendo, respondeu Poirot gentilmente, que a sequência pode não ter se desenrolado exatamente como planejado. Ele se virou subitamente para Eleanor Vance. Senhorita Vance, quando viu aquela sombra, ela era alta, baixa? Ela franziu a testa, tentando se lembrar. Eu não sei. Pareceu normal. Ombros largos? Talvez. O olhar de Poirot percorreu os homens na sala. O capitão Linton estava rígido, de ombros quadrados. Sir Alister, robusto, mas não alto. Harrow, magro. Whitcomb, esguio e sereno. Ele se mexeu? Insistiu Poirot. Sim, acho que recuou. De volta ao salão de baile? Não, pelo contrário. A saída dos fundos, disse Japp bruscamente. O comissário assentiu nervosamente. Há uma porta de serviço no final do corredor. Os olhos de Poirot brilharam por um instante. Não estava trancado? Deveria ter sido. Mas será que foi mesmo? O comissário hesitou. Eu não sei.
Japp deu uma ordem aos berros e um policial correu para verificar. Poirot cruzou as mãos. Se o ladrão usou a porta de serviço, a luva no guarda-volumes sugere um retorno posterior ao salão de baile. Por que voltar? Perguntou Sir Alister. Porque sair cedo demais levantaria suspeitas, respondeu Poirot calmamente. Melhor ficar, para parecer chocado, para compartilhar da indignação. Ele estudou os rostos deles novamente. Um de vocês está completamente imóvel, murmurou ele. O maxilar do capitão Linton se contraiu. Isso é crime? Não, mas o medo tem muitos disfarces. O policial voltou, ofegante. Senhor, a porta de serviço estava destrancada. Um suspiro coletivo ecoou pelo salão de baile. Ar fresco na maçaneta, acrescentou o policial, como se tivesse sido aberta recentemente. Japp praguejou baixinho. A expressão de Poirot não mudou. Então, disse ele em voz baixa, temos um caminho. Ele caminhou abruptamente em direção ao capitão Linton. Capitão, o senhor estava dançando quando o grito ocorreu. O senhor saiu da pista em algum momento durante a valsa? Não. Nem por um instante? Não. Poirot se virou para a senhorita Monroe. E a senhora confirma isso? Ela hesitou, apenas por um instante, antes de assentir. Sim. O olhar de Poirot se aguçou ao perceber aquela hesitação, mas ele não comentou nada. Em vez disso, ele se dirigiu a Sir Alister. Você estava no bar. Viu alguém escapar? Sir Alister balançou a cabeça vigorosamente. Não. O doutor. E Whitcomb acrescentou calmamente. Não observei nada de incomum. Poirot olhou de um para o outro. Incomum? Repetiu ele em voz baixa. É curioso como muitas vezes deixamos de observar aquilo que não nos diz respeito diretamente. Ele fez uma pausa e então falou com ênfase calma. Lord Evandale recebeu uma carta. Ele pretendia respondê-la. Morreu antes que pudesse. Sua carteira desapareceu. Uma luva com resíduos foi descartada. Uma porta de serviço foi destrancada. Seu olhar endureceu ligeiramente. E em algum lugar desta sala elegante está alguém que calculou mal. Não o plano, mas o momento certo. Um leve tremor percorreu os ombros da senhorita Monroe. Poirot viu. Ele se aproximou dela. Mademoiselle, disse ele suavemente. Durante o baile, Lord Evandale falou com você? Ela prendeu a respiração. Não, nem mesmo com os olhos. Ela olhou fixamente para ele. Por quê? Continuou Poirot suavemente. Se ele reconheceu seu assassino, também pode ter reconhecido aquele que temia esse reconhecimento. Os instrumentos da orquestra ainda repousavam em seus suportes, testemunhas silenciosas da tensão crescente. Poirot recuou ligeiramente, com a expressão novamente serena. Estamos muito perto, murmurou ele. O inspetor Japp olhou para ele com firmeza. Perto de quê? O olhar de Poirot voltou-se mais uma vez para o corredor. Estou quase entendendo, disse ele suavemente, porque o Teardrop não era o verdadeiro prêmio desta noite. A tensão no salão de baile tinha atingido um ponto tão crítico que parecia que uma única palavra áspera poderia quebrá-la. Poirot estava de pé perto do pedestal mais uma vez, com as mãos levemente cruzadas atrás das costas, a postura tão impecável como sempre. No entanto, havia nele uma nova quietude agora, não a quietude da contemplação, mas da conclusão. O inspetor Japp o observava atentamente. Bem? Perguntou ele. Você disse que estávamos perto. Poirot inclinou a cabeça. Não estamos apenas perto, meu amigo. Chegamos lá. Um murmúrio percorreu a sala. Meus amigos? Começou Poirot, voltando-se para os suspeitos reunidos. Todos vocês foram muito cooperativos. Responderam às minhas perguntas. Ofereceram suas versões daquela noite. E, no entanto, a verdade não reside no que é dito. Reside no que não pode ser escondido. Ele fez um gesto discreto em direção à antecâmara.
Comecemos com Lord Evandale. Ele recebeu uma carta. Ela o perturbou. Ele se retirou para escrever uma resposta. Mas essa carta agora está desaparecida, assim como sua carteira. Ele fez uma pausa. Por que removeram isso? Porque continha algo perigoso. Não para ele, mas para outra pessoa. Sir Alistair se remexeu impacientemente. Se ele estivesse sendo chantageado... Ah! Interrompeu Poirot gentilmente. Mas não foi ele quem estava sendo chantageado. Foi ele quem descobriu a chantagem. Fez-se silêncio. Poirot prosseguiu calmamente. Lord Evandale era um homem de investimentos. Recentemente, ele havia analisado certas irregularidades financeiras relacionadas aos fundos do clube. Discrepâncias sutis. Pequenas quantias, movimentadas gradualmente. Não o suficiente para alarmar, mas o suficiente para interessar uma mente meticulosa. Seus olhos se voltaram lentamente para a senhora Carmichael. Como sócia silenciosa deste estabelecimento, senhora. A senhora supervisionava as suas contas. Seu rosto não mudou, mas o silêncio ao seu redor se intensificou. Essa é uma insinuação ultrajante, disse ela calmamente. Não, respondeu Poirot suavemente. É uma dedução. Ele virou-se ligeiramente, dirigindo-se a toda a sala. A carta que Lord Evandale recebeu não era uma ameaça. Era uma confirmação. Ele havia descoberto um padrão. Dinheiro desviado discretamente ao longo de meses. Ele pretendia confrontar o responsável esta noite. As mãos enluvadas da senhora Carmichael se apertaram quase imperceptivelmente. A voz de Poirot permaneceu calma. Ele foi à antecâmara não para escrever, mas para confrontar. A carteira desaparecida continha suas anotações, suas provas. Os olhos de Japp se arregalaram. E a carta? Removido, disse Poirot. Pela pessoa que mais tinha a temer do seu conteúdo. Ele se virou completamente para a senhora Carmichael naquele momento. Você o seguiu. Um suspiro coletivo percorreu o salão de baile. A senhora Carmichael não hesitou. Isso é um absurdo. É mesmo? Perguntou Poirot gentilmente. Você estava posicionado perto da entrada. Tinha o caminho mais livre para o corredor sem chamar atenção. Sabia que os funcionários estariam auxiliando as cozinhas durante a valsa. Conhecia a disposição deste clube melhor do que ninguém. Ele se aproximou. Você também sabia como abrir a cúpula. Pela primeira vez, sua compostura vacilou. O diamante, continuou Poirot, não era o seu objetivo. Era a sua distração. O inspetor Japp franziu a testa. Você está dizendo que ela roubou depois do assassinato? Exatamente. Poirot virou-se ligeiramente e, dirigindo-se a todos eles mais uma vez. Quando Lord Evandale confrontou Madame Carmichael, ela percebeu que a descoberta era iminente. Ela carregava em sua luva uma toxina de ação rápida, aplicada em forma líquida. Um toque na pele, talvez no pescoço, enquanto se inclinava para perto sob o pretexto de urgência. Ele lançou um olhar para a antecâmara. A mancha na mesa. O leve resíduo na luva encontrada no vestiário. A ligeira descoloração na gola. Japp assentiu com um semblante sombrio. Lord Evandale a reconheceu. Continuou Poirot em voz baixa. Não apenas como colega, mas como a arquiteta do roubo financeiro. Sua expressão não era de medo, mas de compreensão. A respiração da senhora Carmichael havia se tornado superficial, embora ela lutasse para manter a postura ereta. Você tirou a carteira e a carta dele, disse Poirot. Mas você precisava de tempo. Tempo para recuperar a compostura. Tempo para evitar suspeitas imediatas. Ele fez um gesto em direção ao pedestal. Então você criou o caos. Seus olhos piscaram. Você conhecia o mecanismo da cúpula. Você o estudou durante os anos em que supervisionou o clube. No momento do grito, depois de administrar o veneno, você retornou rapidamente, levantou a cúpula, removeu a lágrima e recolocou o vidro de forma imperfeita.
Japp murmurou, para dar a impressão de um roubo ousado. Sim, um espetáculo. Algo grandioso o suficiente para eclipsar um confronto pacífico. O olhar de Poirot se tornou mais aguçado. Mas você calculou mal. Um silêncio tenso se estendeu. Você não levou em conta que a senhorita Vance vislumbrou uma sombra no final do corredor. Você não previu que a luva que descartou às pressas reteria um resíduo que correspondesse à mancha na mesa. Ele fez uma pausa deliberada. E mais importante ainda, você não previu que eu faria uma pergunta simples. Por que roubar o diamante se apenas o assassinato silenciaria sua acusadora? Os lábios da senhora Carmichael tremeram levemente naquele momento. Por quê? Disse Poirot suavemente. O assassinato foi impulsivo, o roubo foi premeditado. A sala pareceu exalar. Você planejava retirar os fundos gradualmente e desaparecer discretamente com o tempo, mas a descoberta de Lord Evandale acelerou tudo. Você precisava de confusão, imediatamente. Japp deu um passo à frente. E a porta de serviço? Poirot assentiu com a cabeça. Uma pista falsa. Você a abriu para sugerir um ladrão externo, mas voltou ao salão de baile. Rápido demais. Permaneceu calmo demais. A voz da senhora Carmichael finalmente falhou. Você não tem provas. O olhar de Poirot era firme, quase compassivo. Os resíduos químicos na luva serão compatíveis com os encontrados na gola de Lord Evandale. Os registros financeiros revelarão as discrepâncias que ele descobriu. E a lágrima? Ele se virou para um arranjo decorativo próximo, uma alta urna de porcelana perto do palco da orquestra. Com sua permissão, inspetor. Sim, concordei com a cabeça. Poirot caminhou calmamente até a urna e enfiou a mão dentro dela. Seus dedos emergiram segurando um objeto envolto em veludo. A sala foi tomada por suspiros de admiração quando ele desembrulhou o presente. A lágrima da meia-noite brilhava sob a luz do lustre. A compostura da senhora Carmichael se desfez. Veja bem, disse Poirot em voz baixa. Você pretendia recuperá-lo mais tarde, quando as suspeitas tivessem se voltado para fora. Mas você não podia se arriscar a carregá-lo consigo. 2 agentes da polícia avançaram. Os ombros da senhora Carmichael finalmente cederam, o peso de sua elegância desmoronando em inevitabilidade. Enquanto a levavam embora, ela se virou uma vez, com a voz oca. Ele teria arruinado tudo. Poirot a encarou fixamente. Senhora, disse ele suavemente, não foi ele quem arruinou tudo. Foi a primeira pequena desonestidade. O silêncio se instalou mais uma vez, mas já não era cortante. Estava resolvido. O inspetor Japp bateu palmas vigorosamente. Bem, isso resolve tudo. Ele se virou para Poirot. Você nunca decepciona. Poirot ajustou os punhos da camisa com delicada precisão. Mas não foi a joia que me interessou, disse ele com suavidade. Foi a psicologia. A senhorita Monroe soltou um suspiro trêmulo. O capitão Linton relaxou visivelmente. Sir Alistair murmurou algo sobre auditorias. Os olhos de Eleanor Vance se encheram de lágrimas silenciosas. Não de culpa, mas de alívio. Poirot lançou mais uma olhada em direção à antecâmara. Os seres humanos, disse ele pensativamente, acreditam que grandes gestos ocultam suas falhas, mas é sempre o menor detalhe, a mais tênue mancha, a mais leve hesitação, que os trai. Ele aceitou o casaco do mordomo e o vestiu com meticuloso cuidado. O inspetor Japp deu um sorriso irônico. E o que você vai fazer agora, Poirot? Poirot permitiu-se um sorriso muito discreto. Vou para casa, respondeu ele, e restabelecer a ordem na minha sala de estar. Depois de uma noite de tanta desordem, é essencial. Ele parou na entrada, lançando um olhar para trás, para o pedestal restaurado, a joia, mais uma vez, sob sua cúpula de vidro. A lágrima, murmurou ele suavemente,
É uma lembrança de que a beleza muitas vezes esconde a tristeza, mas até mesmo a tristeza, quando examinada com cuidado, revela sua verdade. E com isso, Hercule Poirot adentrou a noite, suas pequenas células cinzentas mais uma vez justificadas.